A gente já vai receber aqui no nosso estúdio o Adenor, também vai trabalhar com a gente nesse momento. Muito bom dia, Adenor, seja bem-vindo. É sempre bom ter a tua presença junto com a gente para poder refletir e estudar um pouquinho sobre esse tema tão caro para a gente, que é a música litúrgica. Então, bem-vindo. Bom dia aos amigos desta mesa online. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Para mim, igualmente é uma alegria participar desse momento, dessa reflexão da caminhada litúrgico-musical na igreja no Brasil. Muito obrigado pelo convite e pela confiança. Adenor, Rafa, que vem falar então, portanto, sobre a música intimamente unida ao texto, né? Com as fontes da música litúrgica, do canto gregoriano ao canto popular. Isso já apareceu aí em algumas pinceladas desde o nosso início. Isso sempre está reverberando muito, viu, Adenor, aqui nos comentários. Então, o pessoal pode mandar as considerações, que no final o Adenor vai dar uma olhadinha e comentar também. E o Adenor Leonardo, ele é doutor em teologia pela Université Laval de Quebec, no Canadá, mestre em música litúrgica, membro da Associação dos Liturgistas do Brasil, membro da equipe de reflexão de música da CNBB, professor, regente e também compositor, autoridade máxima no assunto quando se fala em música litúrgica. Obrigado, a palavra é toda sua, Adenor. Tá certo, muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. E vamos então dar início à nossa reflexão a partir da temática que me foi proposta, e eu tenho acompanhado tudo que eu pude hoje, desde amanhã, né? Vi realmente que apareceram algumas pinceladas desse tema que vai ser abordado agora. Então, o tema principal, né? Nós temos aquela citação já bastante conhecida nossa, a música intimamente unida ao texto. Então, aí nós temos dois elementos, né? Música e texto, ou letra e música, né? Se quisermos falar de uma maneira um pouco mais popular. E o tema dessa reflexão será as fontes da música litúrgica, do canto gregoriano ao canto popular. Vamos propor uma linha de raciocínio a partir do que Sacrosanctum Concilium nos oferece, a partir da reforma litúrgica, enfim, tendo o Sacrosanctum Concilium como a referência principal, trazendo uma reflexão a partir da realidade de hoje, a partir, então, considerando a realidade pastoral da igreja no Brasil. E isso eu posso dizer que eu conheço um pouquinho, porque eu tenho viajado relativamente com frequência, dando formação, tanto litúrgica quanto litúrgico-musical, por esse Brasil. Este ano estive no Maranhão, estive em Santa Catarina, quer dizer, do norte ao sul. Eu tenho caminhado um pouco e tenho tido um certo contato com as realidades. Não todas, né, mas pelo menos uma amostra, né, daquilo que nós temos construído, mas também dos desafios. Acho que podemos seguir, então, colocando aí, por favor, o arquivo, a projeção. Ok, podemos passar para a segunda tela. Então, aí está a citação completa do parágrafo 112, que diz: o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Eu tomei a liberdade de destacar aí dois elementos, né, que é o que nós vamos tratar: canto sagrado e o texto, né? Podemos ir adiante. Ao tratar de fontes, então, para a música litúrgica, nós podemos abrir duas possibilidades a partir do que o parágrafo 112 nos oferece. Então, nós temos fontes que são textuais e fontes que são
musicais, aquilo que serve de inspiração no momento de compor uma melodia, de construir uma harmonia, de pensar numa célula rítmica, enfim, os elementos musicais dos quais eu me sirvo na hora de compor um canto para a liturgia. Quanto às fontes textuais, o esclarecimento está um pouco mais adiante, no parágrafo 121. As fontes textuais são, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura. Então, que seja a própria palavra de Deus ou inspirada nela, aquela música que a gente vai compor ou escolher para cantar a liturgia. Depois nós temos fontes litúrgicas, que são os livros litúrgicos propriamente ditos, missal romano, lecionário, liturgia das horas, podemos incluir aí também, sem sombra de dúvidas, o ofício divino das comunidades, pensando na caminhada da igreja no Brasil, e também documentos, reflexões do magistério da igreja, né? Tudo isso nós temos como base a própria Sagrada Escritura, que se abre, né, se desenvolve a partir, né, dessas outras fontes também, né? Ou melhor dizendo, essas fontes são o ruminar, a reflexão da própria Sagrada Escritura. E também a doutrina católica, né? O canto litúrgico, né, uma coisa meio óbvia, não vai jamais poder contradizer aquilo que nós, enquanto Igreja Católica, pensamos do ponto de vista da doutrina. E do ponto de vista musical, Sacrosanctum Concilium traz para nós possibilidades no que diz respeito aos gêneros e aos estilos musicais. Então seria o canto gregoriano, outros gêneros de música sacra e também o canto popular. Essas referências estão nos parágrafos 116 e 118, que nós vamos ver agora. Então, essa reflexão ela vai dar um destaque maior às fontes musicais, mas, obviamente, pensadas a partir do texto litúrgico. A música em função do texto, buscando realçar, destacar, evidenciar ainda mais o seu sentido. Podemos passar? Então, aí está o parágrafo 116. A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Portanto, na ação litúrgica, ocupa o primeiro lugar entre seus similares. Essa é a tradução da Sacrosanctum Concilium que nós temos pela CNBB, é a referência oficial para o Brasil. A tradução do site do Vaticano é um pouquinho diferente. Ele diz em igualdade de circunstâncias, ao invés de entre seus similares, em igualdade de circunstâncias. Seria, então, uma outra maneira de compreender. Então, aqui o canto gregoriano, né, aquilo que nós já sabemos, colocado como o canto oficial. Mas, nesse mesmo parágrafo, né, Sacrosanctum Concilium afirma que outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos da celebração dos ofícios divinos, desde que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica, de acordo com o artigo 30. A gente para um pouquinho aqui nessa tela para a gente comentar. Ter um canto oficial, claro, é um ponto importante, mas eu acho que nós não podemos concluir, né, fazer essa dedução de que só porque esse é o canto oficial que ele se torna obrigatório. Acho que daí é uma outra questão. Tê-lo como fonte, como referência, é uma postura, é uma
é uma forma de compreender. Copiá-lo, aí já seria uma outra questão que a gente vai comentar ao longo dessa reflexão. E sempre, claro, obviamente, sempre evitando os extremos, tá? Então, a gente não quer nunca generalizar, tá bom? E aqui a gente pensa que é um texto escrito há mais de 60 anos, né? Então, fala da música sacra, da polifonia, que é o canto coral, o canto polifônico, a vozes, né? E fala de outros gêneros de música sacra. E aqui eu quero trazer o que seriam esses outros gêneros, né, além do canto gregoriano e o canto coral, o canto polifônico. Pensando numa realidade de hoje, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento, tá, pessoal? Não estamos aqui julgando, né, e também sem nenhum tipo de preconceito, né, mas é uma realidade que a gente se depara em muitas comunidades, em muitas vertentes até aí da nossa igreja, em movimentos, né, mas a influência, né, da música gospel também em vários movimentos aí da nossa igreja. E isso, né, quer queira ou quer não, a gente não pode simplesmente tapar os olhos e dizer que isso não está presente, porque está sim, né? Muita gente consome, usa e celebra com esse gênero musical, né? E que é um gênero de música sacra que veio já não de hoje, né? Mas pensando numa realidade que é globalizada, né? A gente não tem como lutar contra, né, a globalização, essa comunicação que é muito rápida. Enfim, a gente pode, claro, questionar se isso faz parte ou não da cultura brasileira, etc., né? Realmente tem uma raiz americana que depois influenciou a música pop americana também, mas é algo que está aí e que a gente precisa dialogar também, né? Quando nós pensamos em liturgia. Ok? Então, esse é um ponto, né? Por enquanto, né? Então, sem aprofundar demais, apenas trazendo alguns elementos. Vamos adiante. Sim. A ressalva que o parágrafo 116 faz. Desculpa, volta no slide anterior, por gentileza. Eu até grifei ali. A ressalva no final do parágrafo. Acho que onde muitos se esquecem, né, dessa ressalva. Desde que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica, de acordo com o artigo 30. Ou seja, é o canto gregoriano, é a música sacra, é a polifonia, é os outros gêneros de música sacra, desde que estejam de acordo com o espírito da ação litúrgica, que está no artigo 30. Então, não é assim que a gente vai usando, né, aquilo que é o gosto pessoal ou que é uma imposição, mas a questão é, harmoniza-se com o espírito da ação litúrgica? Vamos ver, então, o que diz o artigo 30, agora sim, que fala justamente da participação ativa da Assembleia. E aqui a gente pensa o grupo de cantores ou coral como parte da Assembleia e não como algo em separado. Nós pensamos uma única Assembleia que celebra, onde nessa Assembleia alguns vão exercer certos ministérios. Então, para promover a participação ativa, cuide-se de incentivar as aclamações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitudes. Seja também observado a seu tempo o silêncio sagrado. Então, aqui, esse link que o parágrafo 116 faz com o 30, onde nós vemos elencadas as formas de participação. E o que está grifado aí é aquilo que poderia ser cantado, né? As aclamações,
podem ser recitadas, mas podem ser cantadas, assim como as respostas, a salmodia, preferencialmente cantada, as antífonas, e nós temos, de fato, caminhado positivamente com o uso das antífonas aqui no Brasil, os cânticos, né? E, claro, outras formas de participação, né? Mas no que diz respeito aos cânticos, né? Acredito que seja isso aí que está grifado. Então, a princípio, aquilo que está no parágrafo 116 deve estar em consonância com o parágrafo 30. Ou seja, a promoção da participação ativa da Assembleia. E aqui a gente pensa sempre na participação a partir do tripé: participação ativa, plena e consciente. Ok, então podemos ir adiante. E o 118, muitas vezes relegado, a partir de determinadas posturas e trabalhos que nós nos deparamos aí por esse Brasil afora. Então, o parágrafo 118 diz: o canto popular religioso seja incentivado com empenho. Então, a gente vê que tem toda uma linha de raciocínio que vem se desenvolvendo. Começa com o canto gregoriano, passa pelo canto coral, por outros gêneros de música sacra, pensando sempre na participação ativa, e agora chega no canto popular religioso. O concílio estimula o canto popular, de modo que os fiéis possam cantar nos piedosos e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rubricas. Então, vamos comentar aqui um pouquinho. A partir do Concílio Vaticano II, nós temos, assim, de maneira mais escancarada, a utilização da música popular, daquilo que é tradição em cada país. Porque antes, essa tradição da música popular, principalmente da música em vernáculo, ela ficava mais restrita às práticas da piedade popular. As novenas, as procissões, os reisados que já existiam, né? É uma tradição também de séculos aqui no Brasil. E agora o concílio, né, referenda essa questão da música popular e diz que essa música é legítima de ser utilizada não somente nos exercícios de piedade, como também na própria liturgia celebrada. E aqui há também uma ressalva: de acordo com as normas e prescrições das rubricas. Ou seja, quando a gente fala de um canto popular, não quer dizer um vale tudo, que qualquer coisa entra, não é isso, mas é aquilo que é tradição. E aqui a gente tem que separar, né? O que é tradição, o que é cultura de um país ou de um povo, pensando nesse Brasil de dimensões imensas, e aquilo que, de repente, é uma moda passageira, que dura apenas aí alguns meses e depois acaba e a gente nem ouve mais falar daquilo, né? Então, são fatores aí que também acontecem. Então, não se trata de um vale-tudo, mas é um canto popular, né, que vai também estar de acordo com as normas e prescrições da liturgia, vai entrar em consonância com o espírito da liturgia. Então, fazendo uma síntese disso tudo, a gente pode dizer o seguinte: canto gregoriano, canto coral, outros gêneros de música sacra, desde que promovam a participação ativa da Assembleia, e aqui na questão do canto popular religioso, pensando que já é algo popular, mais fácil, mais acessível, mas também que esse canto atenda às orientações da própria liturgia, ou seja, não pode confrontar, né, ou desdizer aquilo que nós estamos celebrando. Então, acho que é isso. É tudo isso e um pouco mais, talvez, né?
podemos avançar. Então, aqui são os pontos a considerar. Então, um pouco essa síntese que eu acabei de fazer. Canto gregoriano, polifonia, outros estilos de música sacra. Aqui eu destaquei a presença do gospel, que está influenciando aí, isso é visível, notório, e também o canto popular, né, nas suas mais variadas vertentes. E pensando nesse Brasil, né, nós temos aqui no Sul uma realidade, né, talvez Rio Grande do Sul com uma realidade mais específica, o Sudeste, Rio de Janeiro com a sua cultura, a sua tradição, o Nordeste com as suas várias tradições musicais também, cada região tem as suas peculiaridades, a região Norte, a região Centro-Oeste. Então, cada região do Brasil traz, né, algo muito positivo. E isso pode ser utilizado, não só pode, como deve. Se nós pensamos que a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, um Deus que se rebaixa e se revela na nossa realidade, uma palavra que só faz sentido se é encarnada no hoje, na nossa realidade, no chão da nossa vida. Se nós temos os salmos como a principal referência para o canto litúrgico, e realmente a gente vem crescendo nesse hábito de cantar os salmos também, como canto de comunhão, por exemplo, e pensando os salmos como algo que nasceu da realidade daquele povo, né? Nasceu do sofrimento, nasceu das situações de alegria, muitos foram compostos enquanto o povo caminhava ao longo de 40 anos no deserto, ou seja, pensando os salmos como algo que brota da realidade de um povo, por que não pensar a música também em consonância com a realidade? É claro que aqui, como eu já disse no início, não estamos passando uma régua em tudo que foi construído até o Concílio Vaticano II, não, como se agora estivéssemos inventando a roda e começando tudo do zero. Não. Nós podemos considerar, obviamente, o canto gregoriano, o canto polifônico, mas a mentalidade é que se renova. De uma realidade onde nós tínhamos uma assembleia totalmente passiva e que meramente assistia ao rito, nós temos hoje um rito que é ministerial, participativo, orgânico, onde a assembleia, né, de forma muito mais visível, é inserida nesse rito celebrado. Lembro do Papa Pio XII, por exemplo, que em Mediator Dei, né, traz essa reflexão de que o povo não pode mais continuar sendo um espectador mudo nas nossas liturgias. Então, se o Papa afirma, né, uma realidade como essa, hoje a gente acho que não convém, né, darmos passos justamente regredindo, né, voltando a essa realidade onde a Assembleia é mera espectadora de algo que está acontecendo. Tá bom? Podemos ir para o próximo. Com relação aos instrumentos musicais. Sacrosanctum Concilium fala muito pouco com relação ao uso dos instrumentos. No parágrafo 120, traz a referência ao órgão como, né, talvez um instrumento mais adequado à liturgia, mas faz menção, né, de uma abertura naquele momento a outros instrumentos musicais adequados e adaptados ao uso sacro. Claro que aqui a gente pensa em todos os instrumentos musicais, desde que utilizados na liturgia,
eles devem ser adaptados ao uso sacro. Uma coisa é tocar um órgão num concerto, por exemplo, um prelúdio e fuga de Johann Sebastian Bach, um órgão pleno, né, carregado com toda a instrumentação. Outra coisa é usar o órgão para acompanhar o canto litúrgico. E assim a gente pensa os demais instrumentos também. Um violão tocado num bar, tocado, né, num grupo de samba, por exemplo, tocado num show, num baile. É diferente da forma como a gente toca na igreja, porque a referência é justamente o rito, o texto, é o tempo litúrgico, é o momento celebrativo. Então, dessa forma, a gente pensa, né, de uma maneira ampla o uso de todos os instrumentos musicais. Musicam sacram é que vai aprofundar essa questão. Então, ela vai falar do uso de instrumentos conforme a tradição de cada povo, por exemplo, no parágrafo 63. E um elemento que Musicam sacram traz, talvez como um dos mais importantes, na minha opinião, é que o instrumento é para a sustentação do canto. Isso está no parágrafo 64. Então, não existe, né, nos instrumentos a proibição de... Desculpa, não existe nos documentos da igreja a proibição de nenhum instrumento, como de repente um ou outro aí pode pensar, e tem gente até afirmando isso aí pelas redes sociais. O que existe é uma orientação quanto ao uso deles na liturgia, isso sim, que eles não devem se sobrepor ao canto, por exemplo. O principal instrumento é sempre a voz. Essa é que deve aparecer em primeiro lugar. Os demais instrumentos servem para sustentar, acompanhar o canto da Assembleia. E aqui a gente tem que, então, tomar um certo cuidado com relação, obviamente, ao volume, à forma de tocar, mas a gente pensa o uso da instrumentação em função dos gêneros e estilos musicais que a gente viu anteriormente. É algo que está totalmente interligado, os estilos e os gêneros musicais com uma instrumentação. Então, se o canto é popular, ele pede um tipo de instrumentação. E aqui o que prevalece nesse Brasil é o uso do violão. Se é um canto coral, um canto gregoriano, então, normalmente é o órgão que combina mais com esse tipo de canto, né, de estilo musical. Por exemplo, fica muito mais complicado usar o órgão para tocar uma marcha rancho, por exemplo. É possível? É possível, né? Mas uma marcha rancho vai soar muito melhor, por exemplo, no violão, né, do que no órgão. Então, só para citar um exemplo prático, né? Um canto gregoriano, né? Talvez, pensando num acordeon, né? Eu imagino que não é o melhor instrumento para se acompanhar um canto gregoriano, embora seja possível também, né? Mas o órgão, né, é o que melhor harmoniza com esse estilo musical. Então, só para dizer aí que não há nada proibido, né? A questão é o uso dos instrumentos sempre de maneira adequada. E aqui acho que é necessário nós falarmos um pouco do uso da percussão, porque muitas vezes a gente percebe que isso tem causado realmente situações um pouco delicadas nas comunidades, mas da mesma forma nós entendemos o uso da percussão como o uso de todos os demais instrumentos, para a sustentação do canto, para acompanhar o canto. Aí a pergunta é, todos os cantos precisam ser acompanhados de percussão? Acho que essa é uma outra questão, uma outra abordagem. Não se trata de proibir, né, mas adequar. De repente tem canto que pede uma percussão
ajuda, né, a sustentar o ritmo, o andamento, a gente não ir, né, pesando demais o canto, deixá-lo mais leve, mas pode ser que tem cantos que não pedem uma percussão, não combina. Há tempos litúrgicos, talvez, onde pede um canto com uma expressão mais festiva. Há tempos litúrgicos onde nós nos recolhemos, nos despojamos de certas coisas, né? Então, tem tudo isso para considerar. Então, não se trata de pode ou não pode, mas é o como fazer, onde fazer, o que é mais conveniente. Então, tudo isso acho que está interligado. E voltando um pouquinho na questão dos gêneros, né? Eu acho que é tudo isso, né? É o canto gregoriano, a música popular, é o canto polifônico e os instrumentos em função disso tudo. Está tudo interligado. Me desculpa o comentário, talvez um pouco mais enfático que eu vou fazer agora, né? Mas de repente essas posturas assim um pouquinho mais anacrônicas que nós temos, né, onde a gente vê o uso do órgão, porque o órgão é o principal instrumento musical, mas a gente vê né, a forma como ele é tocado é praticamente como num concerto, né? Então isso também não favorece. Ou, né, posturas assim de alguns coros, né, a minoria, né, eu reforço aqui, mas que simplesmente relegam todo o repertório construído pela igreja no Brasil pós-conciliar. A gente vê que é um repertório que 95% faz uso de peças importadas, e sempre da Europa, né? A gente não vê o uso de músicas, por exemplo, né, do continente africano, do continente americano, não, é 95% de um repertório europeu, trazido para o Brasil. Algumas coisas traduzidas, etc. Aí eu me pergunto, será que nós não temos compositores com a competência devida para compor canto coral aqui no Brasil? Pensando numa realidade lá da reforma do concílio, né? Padre José Weber, que é vivo ainda hoje, né? Padre José Alves, com peças corais aí belíssimas, pensando na participação da Assembleia, e alguns anos depois apareceram outros nomes, Padre Ney Brasil, Irmã Miriam Collin, enfim, agora não vou me lembrar de todos, né, de cabeça, Frei Luiz Turra, atualmente, né, como eu mencionei, Padre Weber, ainda temos a graça de tê-lo entre nós, mas destaco, por exemplo, o trabalho do Frei Wanderson, que estava presente na mesa anterior, compondo coisas para coral de forma belíssima. Gilson Celerino também desenvolve um trabalho de composição coral. Enfim, nós temos muitos exemplos, né? E onde simplesmente isso é desconsiderado. Claro que nós podemos também utilizar uma ou outra coisa, né, que vem da Europa, obviamente, né? Mas a minha questão é por que praticamente, né, tratar todo o trabalho a partir dessa ótica, sem considerar a caminhada da igreja na América Latina e no Brasil. Acho que essa é a questão. Lembrando que nós estamos no Brasil, né? Então, isso é legítimo, pensar na nossa cultura, na nossa realidade, nos nossos desafios pastorais, nas possibilidades e limitações de cada assembleia. Ok? Podemos ir adiante. Próximo. Próximo slide. Aqui, pensando então que o texto do concílio é um texto que tem mais de 60 anos, muita coisa foi sendo também aprofundada depois. São João Paulo II, em 2003, escreve o seu quirógrafo sobre a música sacra. No centenário do motu próprio Tra le Sollecitudini do São Pio X, São João Paulo II, então, escreve também uma carta sobre a liturgia, onde ele faz
várias considerações, atualizando, inclusive, o motu próprio de São Pio X. Então, ele afirma categoricamente: não se trata, evidentemente, de copiar o canto gregoriano. Destaco também esse advérbio, evidentemente. Então, é óbvio, é natural, é evidente que seja dessa forma. Então, o canto gregoriano não é para ser copiado, mas muito mais de considerar que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo espírito que suscitou e pouco a pouco modelou aquele canto. Então, o que é esse espírito do canto gregoriano? Vamos tentar ver na próxima tela agora. O canto gregoriano, ele possui uma perfeita fusão entre palavra e música. Acho que essa é a grande estrutura que nós podemos destacar do canto gregoriano. A melodia está a serviço do texto. Nós temos, por exemplo, o ordinário da missa próprio para cada tempo litúrgico. O que se canta no tempo pascal, por exemplo, é diferente daquilo que nós cantamos agora no Advento. Nós temos as antífonas, né? Antífona de entrada, antífona de comunhão, uma música que é construída em função dessa palavra, em função do texto. Então, quem conhece o canto gregoriano, estudou um pouco, pode notar essas particularidades. Ele não é tudo igual ao longo do ano litúrgico. Eu até comentava no último final de semana, no Encontro dos Compositores, se a gente pega, por exemplo, uma antífona do Natal, Puer natus est nobis, né? Para nós nasceu, né, uma criança. Veja como essa antífona é algo que realmente anuncia uma novidade, uma notícia, né? Para nós nasceu uma criança, um filho nos foi dado. Puer natus est nobis, et filius datus est nobis. Veja que o canto já começa com um salto ascendente, né? Pá, 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 como uma clarinada, um trompete, assim, anunciando uma novidade, né? Quase assim como uma alvorada. Pá, 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 pá. E isso vai revestir o texto. Está em função da palavra. Então, só para citar um exemplo, né, muito simples, né, bastante conhecido até. Já na quaresma, nós vamos ter uma outra musicalidade. Então, buscar uma construção melódica que esteja em função do texto. Então, pensando hoje, claro que é sempre útil a gente estudar o canto gregoriano, porque, de fato, ele é uma escola, né, de canto litúrgico. Mas buscar hoje uma construção melódica que esteja em função do texto. Aquilo que nós chamamos de simbiose entre texto e música. Acontece de forma bem sucedida, independente do estilo ou gênero musical. Acho que essa é a grande sacada. Nós podemos ter um texto adequado à liturgia, conforme as fontes litúrgicas, e uma música que vai revestir esse texto e formar com ele uma simbiose, quer dizer, um casamento muito bem feito, de forma que não se separa. Independente do estilo, a gente pode ter ótimas composições, independentes do gênero ou estilo musical, levando sempre em consideração a primazia da assembleia. Isso nós não podemos esquecer. A primazia da assembleia.
pensar na Assembleia não se trata de profanar o rito, como alguns afirmam. Muito pelo contrário, trata-se de se encarnar numa realidade. E se a Assembleia é corpo de Cristo, pensar na Assembleia é servir ao próprio Cristo presente em seu corpo. Então, isso não é profanar nada, de forma alguma. Muito pelo contrário. É sacralizar ainda mais a celebração. Que o povo possa, né, participar bem, de forma ativa, plena e consciente, né, do seu jeito, né, do seu modo, a partir da sua realidade, das suas possibilidades. Eu até nem gosto muito de usar esse termo profano, sacro e profano. Eu acho um termo muito pejorativo, e se for parar para pensar o sentido do termo, profanar é desrespeitar, enfim, tá ligado, né, a esse tipo de postura. E por que que uma música popular, enquanto música, estaria profanando algo? A música, enquanto construção de uma linguagem, e pensando a música como uma linguagem, ela não é nem sacra nem profana. Ela é música, simplesmente. Aquilo que a define como sacra ou como popular é o contexto onde ela está inserida. É o texto que vai estar casado com essa melodia, é o contexto onde ela é executada, o público, né, que vai consumir aquele tipo de música. Acho que isso é o que classifica uma composição como sendo sacra ou não. Né? Então, é algo muito maior do que simplesmente afirmar que determinado ritmo é profano ou determinado ritmo é mais adequado à liturgia. Né? Isso é muito subjetivo. Né? Então, vamos partir, né, de uma abordagem, né, ou de uma maneira de se portar um pouco mais alicerçada em outros critérios, que não fique meramente, né, num subjetivismo. De repente, essas posturas assim um pouco mais anacrônicas que nós temos, vamos pensar num coro, né, executando um moteto em latim, né, como um canto de abertura da missa, onde a Assembleia meramente vai assistir aquele canto sendo executado. Então, em nome de uma sacralidade, né, a gente vê esses tipos de posturas sendo justificados. Mas, na verdade, esse tipo de postura acaba sendo mais profana do que qualquer outra coisa que, de repente, é relegada. Porque esse tipo de postura acaba redundando meramente em um show, apresentação, concerto, posturas narcisistas e autorreferenciais. Me desculpa, né, mas na verdade é isso. E isso não tem nada a ver com a liturgia. Isso tem a ver com o teatro, com o show, com a apresentação. E aqui não se trata, né, apenas da configuração do grupo, ou seja, se é coral, se é um grupo de cantores, se é uma banda, onde eu tenho, às vezes, até um contrabaixo, uma percussão, ou se é uma dupla, ou até um cantor sozinho. Mas é a maneira de se portar. Um coro não se porta da mesma forma num concerto e numa liturgia. Uma banda não se porta da mesma forma num show e na liturgia. Então, se são músicos que têm essa consciência, a configuração do grupo, o uso dos instrumentos vai redundar em benefício da própria Assembleia Celebrante. Para mim, isso está muito evidente. O problema da música litúrgica não é um problema de estilo musical e não é um problema de quais instrumentos são utilizados, mas é um problema de postura, da consciência que se tem e da compreensão que nós temos da liturgia e do seu espírito como um todo.
né? Principalmente pensando a partir da ministerialidade e da liturgia como ação de uma assembleia que se reúne para celebrar. Alguém aí pediu para eu cantar em português? A Maria José. Exemplo de um refrão de salmo bem construído, né, do ofício divino das comunidades. Do fundo do meu penar, chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti. Senhor, escuta o meu clamor. Veja que é o salmo, né, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Então aqui nós temos do fundo do meu penar, chamo por ti, é uma outra versão. E olha como a música vem ressaltar esse sentido. Enquanto lá naquele exemplo que eu dei do Natal é uma melodia ascendente, aqui a gente tem uma melodia descendente, porque justamente o texto diz do fundo. E o que é que a melodia vai expressar? Do fundo do meu penar, chamo por ti. E esse chamo por ti que vai se elevando, chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti. Então, gradativamente, é esse clamor que brota das profundezas e vai se elevando, até chegar num grito, né? Senhor, escuta o meu clamor. Então, só para citar um exemplo muito feliz, né? Composição do Frei Joaquim Fonseca, né, um refrão de um dos salmos do ofício divino das comunidades. E assim a gente vai concluindo, para dar tempo de abrir aí também para alguma reação dos que estão acompanhando. Acho que tem mais uma tela. Eu concluo com uma fala do Frisina. Aliás, uma fala do Frisina depois do Papa Leão. Interessante, né? Observar aquilo que o Frisina fala sobre o canto litúrgico. Porque ele é um compositor justamente pós-conciliar, né? Mas ele é inserido num contexto cultural. Ele é regente do coro da Arquidiocese de Roma, onde historicamente se construiu um modelo celebrativo. Né? Mas olha como ele tem uma clareza, né, em vista do canto litúrgico, porque muitos querem simplesmente copiar aquilo que o Frisina faz em Roma e trazer para a sua capela, né, aqui no Brasil. Não que a gente não possa, né, utilizar uma ou outra coisa que o Frisina compôs, como eu disse, né, nós não estamos radicalizando também. Mas olha só que interessante isso. Os compositores são chamados a renovar o repertório antigo, mantendo-se fiéis às exigências litúrgicas e sentindo-se herdeiros de uma grande tradição. Isso não significa imobilidade criativa ou nostalgia do passado, como se o tempo passado e as condições culturais alteradas não existissem. Isso é muito legal. Olha, é o Frisina falando isso. Não significa imobilidade criativa ou nostalgia do passado. Para dizer um português bem claro, liturgia não é museu. Liturgia é o hoje. É legal ir para o museu para a gente estudar história, entender. É legal ler os documentos anteriores ao Concílio Vaticano II, para a gente ver uma reflexão, como ela foi sendo construída, né? Mas liturgia é o hoje da salvação. Então, ali, continuando, ele diz: pelo contrário, o compositor deve se colocar na escola da igreja e saber interpretar de forma original e aderente às necessidades de hoje o espírito da liturgia cantada e colocar-se ao serviço dela com um coração humilde e fiel. E aqui eu só queria comentar um pouquinho, fazendo uma amarra com aquilo que eu comentei lá do gospel atrás, que é uma realidade presente hoje, né, em muitas vertentes aí na Igreja Católica. Ao invés da gente ficar
inteira se lamentando, isso é ruim, isso não faz parte da nossa cultura, isso não é tradição, isso é muito isso, muito aquilo, né? Por que a gente não assume um caráter de propor algo coerente dentro desse estilo? E isso já existe, né? Eu destaco, por exemplo, o trabalho, né, do Marcelo, lá do Ceará, né, o trabalho da comunidade Recado, né, que tem uma proposta de algo litúrgico, com um texto bem adequado, uma música bem construída, sem aqueles estereótipos exagerados, né? Mas algo inspirado nesse estilo e que vai, ao mesmo tempo, propiciar uma participação ativa da Assembleia. Acho que esse é o caminho. O caminho é o do diálogo, o do equilíbrio. Assim como o canto coral, ele vai na liturgia evitar os exageros, a postura concertística. E esse estilo mais gospel, mais pop, também não pode soar como um The Voice, né, na celebração, né, mas deve ser algo equilibrado que vai fomentar a participação da Assembleia. Então, o que vale para um, na verdade, vale para todos, é a orientação litúrgica. E nós temos, sim, bons trabalhos nessa linha. Então é isso, colocar-se ao serviço da liturgia cantada e das necessidades de hoje. E essa, sem sombra de dúvidas, é uma delas. Isso está muito presente em certos lugares. E para concluir, uma fala do Papa Leão. Vocês devem ter acompanhado aí o discurso que ele fez recentemente aos líderes diocesanos de liturgia, mas uma frase me chamou muito a atenção. Não sei se vocês repararam nessa frase. Muitos passos foram dados, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Não nos cansemos, retomemos com entusiasmo as boas iniciativas suscitadas pela reforma. A reforma aqui é a do concílio. E, ao mesmo tempo, busquemos novos caminhos e novos métodos. Então, acho que aí está muito claro que Papa Leão vai, certamente, dar continuidade à abertura e à reforma que o Concílio Vaticano iniciou. E isso, claro, pensando em todo o movimento litúrgico, até chegar no concílio, até os dias de hoje, mas não para por aqui, né? Precisamos avançar e não retroceder com práticas que foram justamente objeto da reforma. É isso. Então, espero ter aí colaborado um pouquinho. Essa reflexão que eu fiz é um ponto de vista também, jamais eu quero ter a pretensão de esgotar a reflexão e ser a única verdade, mas espero que tenha sido de proveito para todos. Obrigado. Aí passo para o Rafael, não sei, agora encaminhar para nós. Então, Adenor, muito obrigado pela tua participação. Acho que uma fala muito oportuna para a gente, né? Como tu mesmo disseste agora, a gente não tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades, mas é também de semear essa possibilidade de uma reflexão crítica, de uma reflexão profunda acerca desse assunto da música litúrgica também.